Meus equilibrados, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo. É muito comum algumas pessoas acharem que o Espírito Santo é uma coisa, é literalmente um espírito, não um fantasma, quando na verdade o Espírito Santo é o próprio Deus. Nós vamos entender o conceito da Trindade, do Deus triuno, três pessoas distintas que são uma só pessoa e a fundamental importância do Espírito Santo no processo do progresso da revelação do amor de Deus para nós. Então vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever. Pessoal, estamos quase chegando à marca de 3.000 inscritos. E quando isso acontecer, eu vou dar um anúncio muito legal aqui no canal. Então chama o pessoal, convida os amigos, passa o link desse canal, porque quando a gente bater 3.000 inscritos, eu vou mostrar para vocês, eu vou entregar para vocês um aviso, um anúncio, um negócio que, olha, meu coração tá explodindo de alegria. Bem, nós cremos na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, nós somos monoteístas, ou seja, acreditamos num só Deus. Não somos politeístas, como outras religiões mundo afora. Porém, como que nós falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo um só Deus? Bem, esse é um conceito um pouco difícil de entender mesmo, que é o conceito de triuno, três pessoas distintas que formam uma só pessoa. E vira e mexe no ambiente cristão, aparecem aquelas pessoas que acham que Deus é o top 1, Jesus é o top 2 e o Espírito Santo é o top 3. Deus é o Todo-Poderoso, Jesus é o Filho de Deus e o Espírito Santo fica ali, como se fosse uma fumacinha em volta de Deus e de Jesus, quando não é assim que funciona. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que o Espírito Santo é uma pessoa. João 16,13 vai deixar isso muito claro. Olha o que Jesus vai falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, perceba que o E está com E maiúsculo, eu vou falar isso já já. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, Jesus, quando veio ao mundo, ele só falou de Deus. E quando Jesus ascende ao céu, ele volta para o céu, Jesus morre na cruz e ressuscita, e ele volta para o céu. Antes de voltar para o céu, ele fala, vai vir um que vai falar de mim. Então, o Filho testifica do Pai, e o Espírito testifica do Filho. E os três testificam de si mesmo. Aqui Jesus está falando, quando vier aquele Espírito da verdade, ou seja, é uma pessoa que virá, não é uma coisa. E aqui a gente percebeu, e a gente vai ver nos outros textos, que o E do Espírito está com a letra maiúscula. E maiúsculo se refere ao Espírito Santo de Deus. Nunca se esqueça isso. E E minúsculo ao Espírito do homem. Nós temos o nosso espírito. Corpo, alma e espírito. Nós temos espírito. O nosso espírito é com E minúsculo, tá joia? E maiúsculo, Espírito de Deus. E minúsculo, Espírito do homem ou espíritos inferiores, espíritos das trevas, e aí por aí vai. Entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa, agora você vai perceber que ele está presente desde o princípio. Veja comigo logo no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, olha o que a gente vai encontrar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. No verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus não é o Espírito do homem, não é um Espírito qualquer, é o Espírito de Deus. O próprio Deus em Espírito pairava sobre a face das águas. No verso 26 ainda do capítulo 1, vai narrar a criação do homem. E olha que interessante o que a Bíblia diz. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, né? Aí o texto continua. Façamos o homem. Por que façamos? Não foi Deus que criou o homem? Então a Bíblia não, ele poderia ter dito, farei o homem, mas ele diz, façamos. E ele não pediu a ajuda dos anjos, dos arcanjos, dos querubins para criar o homem. A Bíblia não diz que tem interferência manual de qualquer ser celestial na criação do homem, além da de Deus. Porém, quando ele fala façamos, ele está dizendo com o Filho e com o Espírito Santo. Tudo foi feito por intermédio do Verbo. O Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer isso. E o Verbo, tudo que foi feito foi pelo Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo?
Jesus. O que é o verbo? O verbo é o que dá sentido numa frase, né? O verbo é o que dá sentido numa oração. Eu, bola. Alguém vai falar, ele está se chamando de gordinho? Não, porque faltou verbo. Agora você fala, eu jogo bola. Aí o verbo dá sentido à frase. O verbo dá sentido à oração. Jesus, como verbo, deu sentido à criação. Então, aqui na Bíblia, quando nós vemos Deus falando façamos, ele está conversando consigo mesmo na sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós vemos Deus usando o termo façamos, ele está conversando consigo mesmo em trindade. Ele está falando ele, Deus Pai, conversando com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Não tem problema, gente. É difícil entender o conceito de trindade, é um pouco confuso. Eu conheço alguns pastores, isso tem me deixado muito feliz, né? Eu tenho aumentado meu círculo de pastores missionários transculturais, missionários que estão, sabe, em países não alcançados, em povos perseguidos, em lugares que o evangelho é 1% da população, 2% no máximo. E esses pastores falam isso, que quando você vai falar da Trindade, eles têm uma visão politeísta. Então eles aceitam Jesus, mas continuam adorando Shiva, adorando outros deuses, adorando outras religiões, e aí fala, não é assim que funciona. Mas ele não é 3 também? Então, pedagogicamente é um desafio esse conceito. Isso aí faz parte da nossa caminhada cristã como buscadores de conhecimento, e a gente vai se deparar com alguns desafios para quem é novo na fé ou para quem faz parte de um povo não alcançado, que ainda não tem a clareza da revelação. Bem, agora vamos diretamente. O Espírito Santo é Deus. Leia comigo Mateus 3,16. João 3,16 todo mundo conhece. E Mateus 3,16 diz assim, olha, e Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Não foi um espírito de um anjo, não foi um espírito celestial, foi o Espírito de Deus. Eu, Leonardo, não quero me comparar a Deus, né? Misericórdia, né? Mas eu tenho o meu espírito. O espírito do Leonardo é o Leonardo. A alma do Leonardo é o Leonardo. O corpo do Leonardo é o Leonardo. O Espírito de Deus é Deus. E olha que outro texto muito interessante para você ver como que a igreja primitiva e os apóstolos entendiam a pessoa do Espírito Santo. Esse texto é muito importante. Atos, no capítulo 5, verso 3 e 4, vai dizer assim, olha, disse então Pedro, Ananias, por que se encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Para quem que Ananias mentiu? Mentiu ao Espírito Santo. E retivestes parte do preço da herdade? Guardando a não fica para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Rapidamente aqui. Ananias e Safira eram um casal que tinha uma propriedade e tinham que vender para entregar tudo para a igreja. O início da igreja primitiva, os primeiros anos em destaque, né, da igreja primitiva, ninguém tinha patrimônio. Se eu tinha essa casa aqui, esse estúdio, eu tinha que vender e entregar para os apóstolos. E aí os apóstolos administravam o dinheiro e partiam igualmente para todo mundo. Não durou muito tempo essa gestão, mas no início foi assim. Ananias e Safira tinham uma propriedade e eles venderam para entregar para a gestão da igreja, né? Só que a Bíblia não fala valores, então eu vou inventar aqui só para ficar claro para vocês. Eles tinham um patrimônio, uma casa no valor de 100 mil reais. E aí eles falaram assim, vamos dar 80 e falar que foi 80. 20 a gente guarda aqui para não ficar sem nada. E o casal combinou. Só que eles não chegaram junto diante de Pedro. Ananias foi na frente. E aí quando Pedro falou assim, quanto é que foi o seu patrimônio? Ele falou, 80 mil, tá aqui. E ele deu. O Espírito de Deus revelou para Pedro, ele está mentindo, não foi isso. E aí Pedro está dizendo assim, você mentiu ao Espírito Santo. Está lá no verso 3. Só que no final do verso 4 vai dizer assim, não mentiste aos homens, mas a Deus. Mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa de mentir para Deus, porque o Espírito Santo é Deus. 2 Coríntios 3,17, você já deve ter escutado no culto para falar para você adorar a Deus e ficar em liberdade, né? Você está livre na presença de Deus, né? Mas vamos lá. Diz assim, olha, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade, né? E o pessoal fala, então, você tá livre, pula, sai correndo, adora. A título de ministração, isso aí tem, até vai, mas a verdade é que aonde está o Espírito de Deus, ali é a liberdade, porque a verdade liberta. Aonde tem a presença manifesta do Espírito, a libertação, a cura, a transformação e a clareza no entendimento. O Senhor
é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 1 Pedro 1,11 vai fazer relação não só ao Espírito de Deus, mas ao Espírito de Jesus. Olha que lindo isso, chamando de Cristo, né? 1 Pedro 1,11 diz, olha, indagando que tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de ver e a glória que se lhes havia de seguir. O Espírito de Cristo. O Espírito do Leonardo é o Leonardo. O Espírito de Cristo é Cristo. Então, nós temos muitos versículos para embasar a divindade do Espírito Santo. E é claro, pessoal, a nossa apologética, ou seja, a nossa defesa da fé, é baseada na Bíblia, é baseada nas Escrituras Sagradas. Como diria o movimento reformado, que sempre defendeu muito isso, desde o início lá, Lutero, Calvino e tal, sola Scriptura, somente a Escritura. Então, se alguém não crê na Bíblia, não adianta os meus argumentos. Aí realmente, mas eu acho que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, meu irmão, então encerra, não dá para dar continuidade. Mas se nós somos cristãos, verdadeiramente cremos em Cristo. E para crer em Cristo, precisamos crer na Bíblia. Uma pessoa que diz crer em Jesus, mas ela nega a Bíblia, ela está sendo incoerente, porque é pela Bíblia que se revela Cristo. Se a Bíblia não é verdadeira, o Cristo da Bíblia não é verdadeiro. Então isso é uma incongruência nas pessoas. Só que o diabo faz muito isso e hoje em dia tem um montão de gente que fala, não, eu sou cristão, mas eu não acredito na Bíblia não. Oxi, então não adianta. É um cara falar assim, olha, eu sou vegano, mas eu como um baconzinho, né? Não, olha, eu sou o cara aqui, bicho, que eu tô... Greenpeace, Sociedade Protetora dos Animais e tudo, eu acho errado, mas só uma costelinha, né? Assim e tal, aí pode, com barbecue. É a hipocrisia. E sem dúvida, uma das grandes características do Espírito Santo para muitas pessoas, até porque foi um grande destaque que ele recebe na Bíblia, é ser chamado de Espírito Santo Consolador. E isso Jesus vai dizer em João, no capítulo 14, versos 16 e 17. Lê comigo. E eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quem era o Consolador? Jesus era um Consolador. A Bíblia está dizendo vai dar outro, né? Então, Jesus, como Consolador, veio ao mundo, morreu na cruz, nos salvou, nos libertou dos nossos pecados, e ele foi ascender aos céus, ele subiu aos céus, para no arrebatamento ele voltar. Só que nesse período entre Jesus voltar, a gente vai ficar sozinho? Não, vem virar outro. E esse é o Consolador. Com C maiúsculo, né? Para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Que bênção, né? Então aqui é o grande Consolador, é o Deus Espírito que habita em nós, o Espírito Santo 24/7, todos os dias, toda hora, a cada minuto, a cada segundo, ele habita em nossos corações. E ele também é referido na Bíblia de várias outras formas, mas eu quero destacar aqui como Espírito da promessa. Leia comigo Efésios 1:13, que vai... Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo-os nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados. Pega uma carta, uma correspondência, dobrou, botou o carimbo e selou. O selo é aquela autoridade, aquele pertencimento, aquela identificação. O diabo não gosta de você. Por que esse diabo não gosta de você? Porque você é selado com o Espírito Santo. Então não tem como, o diabo me odeia. Glória a Deus. Já pensou? Se você falasse, o diabo se amarra em mim, pô, o diabo e eu somos chegadão. Já pensou? Não dá. Se o diabo te odeia, é porque você tem o selo do Espírito Santo. Chegamos até aqui em mais um vídeo. Se você está comigo, Deus te abençoe muito, queridão. Deixa o like que nos ajuda demais. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E compartilha. Pega esse vídeo e compartilha. Eu recebo mensagens diversas, né? E tem gente que fala assim, poxa, eu estudo muito com o seu canal, aprendo muita coisa, que bom que você está aí. O canal ainda não estourou. Tem muita gente que fica, vai ver nos comentários aí, né? E tem professores de batismo, né? Até na nossa igreja também tem isso, que o pessoal usa muito para novos começos, pessoal que está caminhando na fé, que ainda precisa entender mais coisa, e aí é muita gente que acaba sendo alcançada. Então o seu compartilhamento nos ajuda demais, tá joia? E se você quiser aprender a pregar a palavra, você pode ser meu aluno. Participe da jornada Pregue Bem. Lá eu te ensino do básico ao avançado. Como é que monta um sermão, quais são os tipos de sermão, que tipo de ambiente, como pregar em cada tipo de ambiente, como você se posiciona na sua vida com Deus, nos bastidores e diante do altar, qual é o seu estilo, qual é o seu jeito de falar, seu brand,
para você ter originalidade e unção. Como é que você prega em vários aspectos, seja num culto, seja numa célula, seja num culto no lar, enfim, são muitas coisas. Homilética, hermenêutica, exegese, disciplinas basilares para você aprender a pregar. Tudo isso na nossa jornada. Se você quiser participar, o link está aqui na descrição e eu vou ter muito prazer em te ensinar e ver o seu ministério crescendo através do conhecimento da palavra de Deus e de ferramentas que vão fazer um diferencial, vão te dar um salto de qualidade no seu ministério. Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.